E aí, galera, voltando com esse nosso querido e amado programa, é o Resenha Pro, que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação, recebendo sempre pessoas para inspirar você. E aqui eu quero deixar sempre o nosso agradecimento. Você que está seguindo, você que já se inscreveu lá no canal, no resenha.pro, no YouTube, no Instagram, o @resenha.pro, enfim. No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Tu tá desacostumado, hein, cara? A gente tava de férias, e aí você perde o ritmo. Perdeu. Mas tá fortinho. Tô fortinho. Tá fortinho. Ó, aqui, quero dizer pra você que vem acompanhando nossos episódios, que não é só ele que tem colete, não. Eu não falo nada. Mas cada um tem um colete no seu estilo. Fala a verdade, comenta aí. Cada um tem um colete que merece. É verdade. Qual o colete que você achou mais legal? Calma aí. Se o teu é clássico, do Rafael, ou o meu mais esportivo aqui, né? Meio que como um salva-vidas, né? Que ele já vai me perturbar, eu sei que ele vai me sacanear. Mas, pessoal, eu não faço isso. Um prazerzaço recebê-los aqui no Resenha.pro. É o Resenha Pro começando. E hoje, como não seria diferente, Rafael, meu querido Rafael Patrício, vai fazer as honras da casa, apresentar a nossa convidada, com um grande carinho que a gente traz aqui, uma pessoa que certamente vai inspirar, que é convidado. vai inspirar, a gente sempre dá um spoilerzinho, né? Mas se inscreve. Você que já é inscrito, muito obrigado, inscrita, mas todos vocês se inscrevam aí no nosso canal, é o resenha.pro, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Na verdade, a gente é muito mais, né? Tá percebendo ao longo do nosso episódio de hoje e dos próximos, que é verdadeiramente um cenário de televisão, né? Mudamos aí, e não é só um simples ou mais um podcast, é um videocast, é um livecast, é tudo cast. Tomar cuidado, porque nem tudo combina com cast. Kidcast, atenção, patrocínio aí. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e Augusto Moutella, aqui na sua tela, como já diria o Rafael Patrício. Augusto Moutella, meu querido amigo. Toca aí. O que temos hoje? Tô sem violão. Eu não toco. É porque você tá igual o João Gilberto com esse colete aí, realmente. Achei que você ia tocar uma MPB. Como vocês podem ver, a gente está num cenário novo, estamos num lugar diferente, como a gente gosta de estar fora da caixa, fora de casa. Então, nós estamos aqui no Vogue Square, na Barra da Tijuca, no Life Experience. É um espaço maravilhoso, magnífico. E vocês que estiverem passando por aqui, venham visitar. Tem muita coisa bacana aqui, evento de jazz. Programação de eventos, né? Todo mês. Procura aí no Instagram, Life Experience. Muito interessante, Vogue muito Square. Bacana. Barra da Tijuca, Avenida das Américas 8585. Ó, tô treinadinho. Não, mas aqui eu já conheço bastante, que é quintal de casa. E estamos no nosso 25º episódio do podcast. Então agradecer vocês que estão nos assistindo, que acompanham a gente e vê essa nossa evolução, essa nossa troca constante de casa. E é isso que Resenha Pro é. Gente, cada momento nós vamos estar em algum lugar diferente para proporcionar a vocês um visual diferente, uma conversa diferente, um bate-papo diferente. Então, sem mais delongas, como de costume eu faço, e como nós estamos retornando, então precisei me esticar um pouco mais. E como eu falei, nós estamos no Life Experience, não podia retomar o Resenha Pro com a nossa convidada, Cidinha do Carmo, uma pessoa querida. Olha, muita risada, imagino que a gente vai ter por ali. Muito papo sério, falar sobre lado profissional, lado pessoal, porque por trás de todo profissional tem uma pessoa que vale muito a pena conhecer para inspirar você aí que está precisando, de repente, desse convidado, de vários outros convidados que já passaram por aqui e que ainda vão passar, e que certamente serão inspiração aí para você que está precisando dessa, não digo um empurrãozinho, né, mas quase que um chute mesmo, pega assim. Mas são boas histórias para inspirar vocês que nos assistem. Essa é a nossa intenção, instruir, cooperar, inspirar.
né, em várias áreas, porque não tem bom profissional e mau profissional. Ou se é profissional, ou não se conseguiu chegar ainda. E então, estamos aqui com quem? Cidinha do Carmo, empreendedora, que tem uma história de vida fantástica. E não é porque está na nossa presença e no final vocês vão falar: caramba, que mulher foda. E não pode falar aqui palavrão? Não pode falar foda, não. Tá. Então eu tenho certeza que vocês vão falar: que mulher magnífica, eu quero conhecê-la um pouco mais. Então, Cidinha, nossa amiga Maria Aparecida, para os íntimos, Cidinha, obrigado por você ter nos recebido na sua casa, obrigado por você ceder o seu tempo para a gente hoje no podcast. Muito obrigado, é com enorme prazer que a gente recomeça na sua casa. Então, muito obrigado, a palavra é sua. Na verdade, eu que quero agradecer a você, ao Guto, a esse momento, deixar muito claro para todo mundo que estiver assistindo que eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu faço um podcast, é a primeira vez que eu falo para pessoas que eu ainda não olhei nos olhos, mas se Deus permitir, talvez eu possa conhecê-los, se o que eu falar aqui impactar ou tocar, né, o coração ou a alma de alguém na sua vontade de chegar em algum lugar. Então, eu que me sinto agraciada, porque uma coisa é você ter uma trajetória e falar com algumas pessoas e inspirar algumas pessoas. Outra coisa é a sua voz alcançar pessoas que você nunca viu e quiçá talvez nunca venha ver, mas que de alguma maneira o que você vai dizer vai tocar aquele coração ou vai impulsionar aquela pessoa a não desistir dos seus sonhos. Então eu vou começar falando desse podcast sobre vida, mas acima de tudo, Rafael e Guto, sobre o que a gente joga para o universo e fica pedindo todo dia para ele nos ajudar a concretizar. É disso que eu quero falar, se vocês me permitirem, obviamente. Já começou a dar calor, tá? Então já vamos começar arrancando. Aproveitar também, Augusto, antes até que eu esqueci de agradecer a Didático Cash, que é uma equipe que está com a gente desde o início, acompanha a gente desde o nascimento, desde o primeiro episódio, esteve sempre com a gente, está. Então agradecer aí o Bruno e toda a equipe que estão aqui nos acompanhando. Eu quero mandar, a gente não pode deixar de enviar, né? Claro que o grande Rodrigo aqui com a gente, Bruno Bonfante, meu querido amigo, de longa data aí, que nos apoia, né? Já há bastante tempo, acreditando aí na nossa ideia, um tanto quanto maluca, mas aos poucos ela vai deixando de ser maluca e vai entrando num contexto cada vez mais sério, e isso é muito gratificante para nós. Mas também um abraço pro nosso querido amigo Luan, né? Jason Derulo, famoso aí. Se você não entendeu, vê os outros episódios, você vai entender. Mas enfim, Cidinha, muito obrigado pela tua presença, né? É claro que a gente vai ter boas risadas, mas acima de tudo, boas histórias. E queria que você falasse um pouco para nós dessa trajetória. Claro que dentro, né, de meio que na velocidade da luz, né? Mas um pouco dessa trajetória, os principais pontos e percalços, e acreditar e ver que realmente vai dar certo, mas que não é só pedir, me ajude, Senhor, faça na minha vida. Contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E aí? Desde quando você se recorda de quem é Cidinha? Desde o início, desde os primórdios. Não, desde o início é muita coisa. Até hoje em dia. Se eu tiver que contar desde o início, nós vamos ter que falar de outras vidas, mas como eu não vou entrar nesse mérito... Isso é outro podcast, momento, a gente vai... Vamos falar desta vida. Bom, gente, nasci há alguns anos, não vou contar a idade, vocês tentem adivinhar, mas... Também não vou falar a idade dos meus filhos, porque tem gente que faz conta para descobrir quantos anos a gente tem. Rapidamente. Pela idade dos nossos filhos. Isso também não vou contar. Mas seus filhos têm o quê? 8 anos? Isso, 7. e o outro tem 12.
Diz que na internet cabe tudo, né? Então vamos lá. Pronto. Mas nasci numa família muito pobre mesmo. Nasci em São Paulo, capital, não no Rio. Então aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de comunidade. Lá a gente chamava de favela, né? E mais antigo ainda em Cortiço, que era uma coisa assim bem destinada a pessoas de baixa renda. Venho de uma família, vou obviamente sintetizar a história, sim. porque senão tem que ter muita conversa, né? De 18 irmãos, pelo que eu me lembro. Meu pai foi casado 4 vezes. Que eu me lembre, a minha mãe foi uma das últimas que conviveu com meu pai, então, obviamente, eu vivenciei todos os demais irmãos antes de mim, né? E foi uma vida pautada pela solidão, pelo medo, pela fome. Mas é engraçado, eu estava pensando o que eu ia falar hoje, né, para vocês e para o mundo e transmutar para todos o que vai no meu coração. E eu vou confessar para vocês, quando eu estava no carro, eu me emocionei, porque eu falei, peraí, gente, uma Maria dentre tantas Marias desse Brasil, vou falar a outras Marias, o sonho da Maria. Mas eu disse também certa vez que um ser humano ele precisa fazer 3 coisas: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Ele vai se chamar Maria, Maria, Maria. Sabe? Maria, Maria. Então, esse é o título do meu livro. Porque a Maria, que reside no outro andar, a mãe de todos nós, foi a única Maria que eu tive apoio, que me acolheu, que me escutou e que embalou as minhas noites solitárias. Mas eu tinha, pelo que você disse, para eu contar, a partir do momento que eu me lembro, eu sempre fui vendedora na minha vida, desde os 3 anos de idade. Ou vim definitivamente para fazer negócios. Por quê? Eu vivia numa comunidade e antigamente você tinha fila para comprar pão e leite. Era saquinho de leite e pão. E, obviamente, você tinha que ir na madrugada, assim, 4h30, 5 horas da manhã, para ir buscar esse pão. Então, eu, com 4, 5 anos, barganhava com os vizinhos para eu ir para a fila comprar esse pão e esse leite. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse, eu ganharia no final o pão e o leite. Então, com 4 anos, eu mesmo já busquei uma maneira de prover o meu próprio alimento. Já fazia o delivery. Já fazia. Atenção aí, aplicativos de entrega, vocês estão muito atrasados, porque isso aí já é antigo. Tá? Mas o que não faz a necessidade, né? Porque quanto mais dificuldade você tem, mais você se obriga a pensar qual a solução que você vai encontrar para suplantar aquele momento, né? E qual era o fator preponderante para eu fazer isso? A fome. A fome foi a minha impulsionadora para eu fazer e pensar isso. E, obviamente, não tinha só um pão, tinha 3, 4, enfim, me alimentei. Quando eu fiz 6 anos, e aí eu sempre fui Miss Simpatia, gente. Eu falava com a rua inteira, sempre fui muito falante. Isso de um jeito é bom, de outro é ruim, né? Porque às vezes você vai pela impulsividade, acaba falando coisas que talvez não coubessem, né? Mas desde criança, todo mundo na rua me conhecia, todo mundo. E o meu apelido era Mariazinha. Todo mundo me conhecia como Mariazinha. Aí eu conheci um casal de portugueses que eles foram muito afetuosos comigo. Eles viam aquela criança, né, tentando sobreviver e eles me alimentavam. Então eu fui realmente um cão que voltava todo dia para o mesmo lugar porque eu sabia que ia ter comida. Então eu fiz esse processo. Meu pai adotivo chamava Daniel e minha mãe chamava Dona Glória. E era uma família de portugueses, né, pai e mãe. Então, até os 14, 15 anos, eu tive uma criação muito casta, né? Muito dentro dos padrões religiosos, culturais
E como eu já vinha de uma sobrevivência, eu sempre fui uma criança, adolescente muito tempestiva, né? Assim, e minha mãe tinha muita preocupação por essa minha expansividade. Mas eu também sempre fui meia rebelde, sabe? Sabe quando não tem ninguém, nada que te segure, que te prenda? Quando eu fiz 15 anos, eu queria ganhar a vida, eu queria ganhar o mundo, eu queria trabalhar. E, obviamente, eles tinham muitos medos, né, do que eu poderia me tornar, tendo em vista eu ter vindo de uma família com muitos problemas, com muito tumulto, enfim, com muita porrada, com muita surra. Tudo isso foi vivenciado claramente. Minha madrasta, né, a mulher que ficou com meu pai depois da minha mãe, nós éramos 7 filhos da minha mãe, eu era a 7ª. Então eu me lembro claramente, e não vou ter vergonha de contar isso para vocês, a comida era muito escassa, não tinha. E eu me lembro que uma vez eu fui na fruteira e eu vi uma banana e eu peguei aquela banana e comecei a comer. E ela literalmente me espancou porque eu estava comendo, Dona Judite, o nome da mulher, porque eu estava comendo aquela banana. E ela me espancou mesmo, porque ela falou que aquela banana não era para eu pegar, que era do filho dela, não era da filha da... Né? Não vou completar, mas eu acho que fica subentendido. Todos já entenderam. Então, obviamente hoje não mais, mas até um período da minha vida eu sempre associei comida a muito sacrifício. Não tinha como não fazer isso. Então, aos 15 anos eu vivi com essa família de portugueses, dos 6 aos 15, mas pela minha criação e por da onde eu tinha saído, eu era quase um bicho aquado, sabe? Porque eles queriam super proteger e hoje... Até selvagem também, porque selvagem. Com medo de tudo, né? É isso. Porque se habituou a isso, né? É como aquele bicho que é criado de uma maneira, depois você quer colocar uma coleira nele, é muito difícil. Mas a base que minha mãe me deu, a Dona Glória, serviu muito por um lado, né? Porque eu refriei muitas atitudes que eu poderia vir a tomar na minha vida, exatamente por conta desse embasamento, dessa criação, desse não faça, cuidado, o mundo é perigoso, enfim. Mais 15 anos eu fui embora, falei que eu não queria mais, que eu queria ir embora de casa. Só que antigamente a gente fugia de casa, né, filho? Hoje você pede pouco consentimento, vai morar com a tia, com o primo. Eu fugi de casa, mas eu, com 15 anos, já trabalhava como passadeira de ternos masculinos, uma confecção. O Ferro era maior que eu, né, meu filho? Eu tenho 1,56 m. Com 14 eu era nada. Então, mas antigamente o ferro era grandão. E aquele de braço articulado, exatamente, né? Que é móvel, né? Então eu passava aquele ferro na roupa e naqueles ternos e fui ganhando a minha subsistência. Mas eu tinha que ter aonde morar e eu tinha que ter um responsável por mim, porque eu era menor de idade. Pronto. Minha mãe portuguesa foi antigamente no juizado de menores, porque eu não era filha adotiva, eu era uma criança tutelada. Né? Eles tinham a tutela sobre mim, não eram meus pais adotivos. Tanto que não havia o meu nome passado. Durante muito tempo se chamou até de, não isso, mas parecido a isso, a adoção à brasileira. Tinha algumas nomenclaturas, né, que as pessoas meio que faziam isso, porque até para ter o trâmite todo de uma adoção efetiva, se demorava muito, diferente do que é hoje, né? Mas se demorava muito. Então as pessoas queriam resolver, talvez, aquela situação de um menor e já acolhiam direto e depois iam... depois é que ia entrar todo tramitando, o processo de adoção. Mas, antigamente, você... Quando não tinha um responsável por você, você ia para casa do menor, que é a antiga FEBEM, lá em São Paulo, tá, gente? Aqui também era FEBEM. E eu faria qualquer coisa para não ir para esse lugar, mas eu passei um dia nesse lugar. Foi o inferno na terra que eu conheci. Por quê? Porque, obviamente, as crianças lá, totalmente transtornadas, emocionalmente, fisicamente, achando um jeito de fugir, né? E quando você chega num lugar desse pela primeira vez,
alguém chega para você e diz assim, ó, pra você ficar aqui, você vai ter que se compor com os grupinhos aí, senão você não vai comer. E eu, rebelde do jeito que era, e continuo sendo, falei, não vou me compor, não. Obviamente que eu não tive o que comer naquela noite, mas uma pessoa desse lugar guardou um pão para mim. Então o pão realmente faz parte da minha vida. E ela guardou no travesseiro dela e no final da noite, quando todo mundo já estava dormindo, ela me trouxe esse pão. E ela disse, mas você não vai poder ficar assim, você vai ter que se compor com os grupos, porque senão você vai ter que se adequar ao sistema. Negócio de compor com o grupo, senão você fica sem comer. Parece até uma loja que eu trabalhei. De 2 letras. Mas eu não posso falar o nome, né? Porque senão posso ser processado. Mas parecia muito isso, entendeu? Ou você se compõe ou você não come. Não Aliás, hoje, se você levar o pé da letra, é quase isso, meu filho. Continua sendo isso. Só tá mascarado de outra maneira. Isso aí. Mas tudo bem. Né? A gente não vai criar Isso tudo São Paulo, né? Ainda, São Paulo capital. Sim. Bom, mas obviamente, como eu já vendia, eu comprava pão e leite aos 4 anos, quando eu fui para a FEBEM, eu já tinha conversado com algumas pessoas daquele lugar que eu trabalhava passando roupa. Uhum. E uma mãe de uma dessas meninas que trabalhavam lá aceitou ficar com a minha tutela. Aí fomos para a vara de juízo de menores, passou a tutela para ela. Só que, vamos lá, aí veio o mistério, né, gente? Olha, a gente absorve você aqui, você pode ficar na casa, não tem problema nenhum. Só que para você ficar, todo o salário que você ganhar lá, tem que ficar com a gente. Mas eu falei, tudo? Ela falou, tudo. Porque, afinal de contas, se não fosse isso, você não ia ficar na FEBEM? Bom, foi o segundo inferno, né, gente? Que eu continuei trabalhando, passando roupas, mas eu dava todo o meu salário para ela. Eu tinha um colchãozinho no canto da sala e se eu desse sorte, eu chegava em tempo de comer. Porque o pessoal sempre chegava antes, comia tudo e aí... Guardava a comida. Não guardava, não existia isso de guardar. Na barriga, né, eles guardavam. Na geladeira não, meu filho. Chegou na hora, come. Não chegou, pronto, acabou. Fica com fome. Eu vivi com essa família até dos 15 até os 16 anos, 17 anos. Antigamente, e aí eu só pedi, olha, gente, se eu puder continuar ajudando vocês, eu vou, mas eu quero morar sozinha, vai ser melhor. Não, eu queria de novo não ser refém mais de uma situação, da segunda situação. Aí eu fui morar num pensionato de moças na Lapa. Lapa é um bairro lá de São Paulo, que é muito próximo à freguesia do Ó, que é da onde eu saí, né, para vir pro Rio. E aí eu fui nesse pensionato de moças, gente, ali eu vivi tudo, porque tinha garotas que vinham do interior de São Paulo para fazer faculdade, tinham garotas que tinham profissões diversas, se é que você me entende, tinham garotas... Acho que sim. Eu não consegui pegar, não. Depois você me fala. Depois você explica aí que está assistindo para o Rafael. Tá? Profissões diversas. Põe aí, vírgula. Bom, foi uma grande experiência para mim, porque eu dormia num quarto com outras 5 garotas e tinha pessoas de todo jeito, mulheres, que eram um pensionato de moças, não tinham rapazes, era um pensionato de moças e tinham as que faziam faculdade e tinham as meninas dos demais serviços e era tudo muito competitivo, né? As meninas dos demais serviços se incomodavam com as meninas que faziam faculdade, então tinha uma competição. E vice-versa, provavelmente. Não, você sabe que até que não, porque as meninas que faziam faculdade meio que entendiam ou deixavam sem confronto, né? Porque Sim. Afinal de contas tudo na vida são escolhas ou oportunidades, porque nem sempre são escolhas. A vida é uma roleta russa. Exatamente. Eu costumo dizer que existem escolhas, assim, sempre são escolhas, mas que existem escolhas que são involuntárias. Exatamente, você se vê obrigado isso aí. Não tenha dúvida nenhuma. E eu vou te dizer, é muito difícil às vezes você fazer a escolha certa. Porque se você está em dúvida... Nem sempre você pode. Se você está em dúvida, às vezes a certa não te cabe, né? Ou aquele momento não é. Mas graças a Deus eu acho, né? Acredito que Deus tenha me encaminhado, porque foi o único pai e mãe que eu conheci na vida. Deus e Nossa Senhora, tá? E porque no fundo
uma pessoa como eu sempre foi problema. Ninguém quer problema, ninguém quer saber. É só mais uma criança carente, abandonada pela família, que está passando dificuldade. Aí, aos 17, eu fui para esse pensionato. Teve um fato muito curioso, né? Naquela época eu era noiva e todo mundo fazia comida no mesmo lugar e levava marmita. Hoje continua sendo assim, mas hoje a marmita foi gourmetizada, né? Pois é, mas a marmita era o básico mesmo. Mas era necessidade. Hoje não é tão somente, óbvio que tem algumas famílias que ainda têm a necessidade, senão a gente fica muito distante da realidade do nosso país, que o Brasil é bem grande. Mas sem dúvida nenhuma tem muito, virou um modismo também. A gourmetização. Gourmetização, ó. O arroz e feijão ganhou o sobrenome. E comer uma comida saudável, e muitos fazem a quentinha para uma comida saudável, uma comida que você sabe onde foi feito. Isso. A relação custo-benefício, né, é muito grande. Mas vamos lá. Aí tinha um fogão, obviamente, para todas as garotas. Então teve duas situações pontuais que eu nunca vou esquecer. Uma delas, vocês já foram mordidos por pulgas? Mordido parece que pulga tem, picados, né? Porque não tem dente, picados por pulgas. Então, tinha muita pulga naquele lugar, mas muita. E aí eu não tinha o que fazer, né? Porque era um pensionato com várias pessoas. Só que eu peguei um talquinho, mata-pulga, e joguei só no meu colchão. E joguei e fui dormir. O problema é que eu peguei uma alergia por causa quase que morre a pulguinha aqui. E não as pulgas mesmo, porque eu fiquei alérgica com um febrão de quase 40 graus, mas matei as pulgas, né? Elas não iam me comer viva, eu ia morrer de outro jeito. Mas picada... De pulga não. De pulga não. Então essa foi uma situação e eu sozinha fiquei 2-3 dias com aquele febrão. Não tinha como ir para o hospital, nem tinha parente nenhum, viver essa situação sozinha de novo. E uma outra vez que eu estava cozinhando, e antigamente tinha feijão em lata, feijoada em lata, não sei se hoje ainda tem, mas tinha feijoada em lata. Então eu estava esquentando uma feijoada que eu ia jantar. Eu deveria ser enorme, gorda, cheia de colesterol hoje, mas o tempo recuperou. Porque ou eu comia essa feijoada, ou antigamente tinha umas casinhas assim, tipo uma casinha de madeira, que vendia docinho, sabe? Docinho de abóbora, docinho de doce de batata, que era formato de coração, sabe? Gente, eu comia, era 30 centavos cada docinho daquele. Como eu não tinha dinheiro para comer, eu comia 4, 5 desses doces e estava alimentada. Glicose, seja almoço, seja... O negócio é botar alguma coisa na barriga. Exatamente. E eu, acredite você ou não, meu primeiro negócio foi vender livros. No Brasil, você imagina. Mas eu andava com 7 coleções, um mapa debaixo do braço, batendo de porta em porta. Aquele peso. Maravilhoso, e vendia a coleção. Acredite você ou não, fui campeã de vendas em coleções das equipes formadas, porque é uma coisa que eu sempre quis e gosto de fazer até hoje, por isso vocês estão aqui na loja. Isso aí. Vamos lá de novo para os negócios, né? Voltando lá para essa pensão, Natal e Ano Novo era uma coisa muito complicada, né, gente? Porque todo mundo ia para suas famílias. As meninas que faziam os outros serviços, mas tinham famílias e mandavam dinheiro para as famílias todos os meses. Obviamente que os pais não imaginavam qual a real atividade e eram gratas a esses filhos e filhas, né? Muitas provavelmente cuidavam da subsistência da família toda, onde porventura viviam. A maioria delas. Até hoje ainda é assim. E hoje ainda existe. É assim. É isso aí. Então é fácil apontar o dedo, mas vamos lá de novo para as circunstâncias que a vida poderia... criticar, né, Cidinha, assim, desculpa te interromper, mas é um parêntese que eu gosto muito de fazer, porque criticar, eu brinco, dentro do possível, que não tem nada, de brincadeira não tem nada, mas eu brinco assim, na próxima vida eu quero vir crítico. Porque crítico é uma posição maravilhosa. É só apontar o dedo. Criticar, né? Ninguém se coloca no lugar do outro, na vivência do outro, naquela situação. Que errado ou certa,
mas de repente está acontecendo com aquela pessoa e ela precisou tomar aquela atitude, né? Não dá para criticar, Guto, não dá mesmo, porque na minha concepção o outro é meu espelho. Se eu olho para você, eu vou ver em você refletido aquilo que eu sou. Então eu vou olhar para você e vou querer ver o que você tem de melhor. Não adianta a gente apontar o dedo sem saber o que se passa, o que está se passando na vida daquela pessoa. É o que eu estava falando. Criticar é muito fácil, mas e sentir na pele? Estar naquele lugar. É fácil? Será? Então é muito a vida fácil. Pessoas de vidas fáceis. É fácil não. Olha, se essa vida é fácil, com elas, porque obviamente vira uma grande família quando você está num lugar onde todo mundo está participando da mesma dificuldade, sejam garotas de programa, sejam mulheres normais, todas elas que trabalham, todas elas acabam cúmplices da mesma história. E ali ninguém julgava ninguém não, mas tinha uma delas, que ela muito brava, e ela andava com uma navalha na bota. Nossa. Aí, eu acho que ela era brava. Acho. Um pouquinho. Aí eu tava esquentando meu feijão. Aqui pode falar palavras de baixo escalão, assim? Não, de forma alguma. Tá, de forma... Aqui a gente não fala... Pode falar. A gente não fala essas merdas. Ela chegou assim pra mim e disse assim: sai do fogão, sua puta, que eu quero fazer minha comida. Falei, você tá falando comigo? Ela falou, é um ambiente tranquilo, né? De convivência. Nada hostil. Nada. Aí você tá falando comigo? Uma palavra de carinho no momento da janta. Tô falando com você. Eu falei, olha, não que eu me ofenda, tá? Porque, afinal de contas, temos outras meninas que exercem o mesmo papel que você. Mas a hora que eu terminar de esquentar, eu libero o fogão pra você. Ela falou, eu quero agora. Eu falei, mas agora você não vai levar. Aí ela falou, eu disse que é agora e veio. Quando ela veio, gente, eu só peguei o feijão e taquei, mas eu não pensei. Imagina uma situação onde você não pensa. Eu não pensei. Eu ataquei em cima o feijão quente. Só que as outras garotas, por isso que eu falei que a gente conversava com todo mundo, as outras garotas tomaram partido. Quando eu me dei conta, tinha 5 junto de mim e disse, não, você vai bater nela, vai ter que bater em todas nós. Eu falei, é isso, mulheres unidas jamais serão vencidas. E porra, mas eu quero... Espera seu momento. E as 5 defenderam o meu momento, né? Então, eu acho que isso te exemplifica o que é você respeitar a vida de qualquer pessoa. No teu momento de agonia, alguém vai te salvar. E não importa o que esse alguém faça. Se eu julgasse, ou se tivesse preconceito, eu teria inimizades. E ninguém ia me defender. Quando eu fiz, aí eu já estava noiva, me casei com 19 anos, era uma menina. Aí falei, bom, agora vai ser bom, né? Vou ter casa, comida, marido, provedor. Agora eu não vou mais ficar na rua, dormir, sabe-se Deus aonde, porque eu trabalhava vendendo livros, nem sempre conseguia voltar para o pensionato, né? Então a gente às vezes ficava na cidadezinha que a gente estava, pago pela empresa. Aí alugamos uma casa lá na freguesia do Ó. Comecei num quarto e cozinha, gente. Ele trabalhava como mecânico numa empresa grande de ônibus lá de São Paulo. Por isso que eu sou egrégia de empresas de ônibus. Eu também trabalhava. Eu comecei nessa empresa como praticante de escritório 1. E aí terminei como secretária executiva da presidência, mas eu tinha um sonho, que esse eu ainda não pude realizar. Eu digo ainda porque pode haver algumas situações que podem se alterar ainda. Eu fui para a faculdade e fiz 3 anos de Direito. Eu queria ir para promotoria, eu queria ser promotora de justiça e amava Eli Lopes Meireles, era o meu livro de cabeceira, porque era o direito. Desculpa, tá? Foi sem querer. Não foi combinado. Eu juro, ele nem sabia disso, gente, eu não falei nada disso para ele. Doutora Ludmila, que é a nossa próxima convidada, está na porta, eu não gostaria de deixá-la esperando. Ela está fazendo fotos. Queria avisar também, pessoal, agradecer, porque é a nossa mega produção aqui. Também vocês estão ouvindo, né, Rafael?
uma música de fundo aí, né? A sonoridade, né? Para que a gente fique aqui nessa descontração. Claro, enfim, claro que não prejudicando o nosso áudio, né? A nossa equipe, back-office, mas uma musiquinha que é mais uma novidade dessa nova etapa do Resenha Pro. O Bruno tá rindo ali, porque no mundo a gente sabe se adaptar às coisas. Enfim, então também uma musiquinha para que você entre no clima, não atrapalhe aí logicamente a nossa fala, mas que você já comece aí a ter essa agradável surpresa, não só do nosso cenário televisivo, global, ou outra emissora que você prefira também, mas estou falando em termos de novela, né? Quase um cenário de novela, mas, Cidinha, assim, então nesse momento do casamento, né, realmente você apostou todas as suas fichas. Todas. Cara, agora, pô, claro que é sacrifício, é correr atrás, mas pelo menos agora eu vou Vai ter ficar mais tranquilo. Não vai ter uma fia. retaguarda que, pô, eu não preciso me preocupar, eu vou brigar na rua, mas eu não preciso me preocupar mais em brigar dentro de casa, ou da casa, ou da onde eu esteja. Né? Lê do engano, querido amigo, lê do engano. Porque, infelizmente, assim, né, já faz muitos anos que eu sou divorciada, mais de 30. E vou te dizer, me separei para nunca mais me casar. Porque é como todo casamento, né? E pessoas que lutam juntas, crescem juntas. Mas quando uma dessas pessoas luta mais do que a outra, certamente só uma cresce. E existe só um fator preponderante para você manter um casamento. É você olhar para o seu marido, para sua esposa e sentir por ele admiração. Não precisa ter tesão, o cara não precisa te dar dinheiro, o cara... Ele tem que ser o seu provedor emocional. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que toda mulher do planeta consegue alguma coisa para subsistir. O que eu quero dizer com isso? Salvo, obviamente, a grande população de mulheres desse país que vivem de maneira muito temerária, com vários filhos, no Norte e Nordeste, mas aqui mesmo, no Rio, em São Paulo, tem em todo lugar, né? Pessoas... E nós estamos num momento muito difícil, né? Do nosso país. Talvez um dos mais difíceis depois de tudo que tem acontecido nos últimos tempos. Mas voltando lá para esse cenário do meu casamento, eu tive meu primeiro filho com 20 anos. Caramba. Eu não tinha a menor ideia do que era ser mãe, né? Porque eu também não tive a vivência de ter uma mãe. Então, você imagina você ter que exercer um papel que você não viu ninguém exercendo. Mas não teve uma referência, né? Não, eu não tinha, mas tinha sempre muito amor. E ali ele era o meu boneco, né? Sabe? A boneca quando você brinca quando criança, que você lava, você dá comidinha na boca. Foi mais ou menos isso, mas ele é um homem maravilhoso hoje. Pronto, já estou entregando. Ele é um homem maravilhoso hoje, chama Davi. E eu coloquei o nome de Davi porque eu disse que ele ia enfrentar os gigantes. Por isso que eu dei esse nome a meu filho. E só me trouxe alegria e felicidade. Mas depois de 9 anos eu desisti desse negócio de casamento. Aí eu fiquei aí uns 10 anos sem ninguém, sozinha mesmo. Até que eu conheci o pai do meu segundo filho, que é o Orlando, uma pessoa excepcional, professor de educação física na época, um cara do bem, só que as mulheres em geral cometem esse erro, a gente acaba transformando os nossos amores de nossos homens em filhos, porque a gente acaba super protegendo os maridos também. A mulher que se preocupa, lava, passa, cozinha. Mas também o homem não se aproveita também da situação e ele se coloca numa situação de será filho que ele não também. Quer também, né? Isso, quando ele deixa de ser o filhinho. Sabe qual é o problema? Eu concordo com você, Rafael, 100%, mas aí o casal tem que ter a inteligência emocional de não permitir, porque, desculpe, você não vai se deitar com seu filho, né? Se você transforma este homem no teu filho, acabou a relação. Então, eu cometi esse engano, eu fui provedora, porque vocês sabem, professor nesse país, não importa de que matéria, né? Professor de educação física, ele tinha uma renda quando tinha, porque obviamente eram aulas alternadas, quando surgia, enfim. E eu era secretária dessa empresa de ônibus, né? Lá em São Paulo. E fui indo.
Fiquei 15 anos na CMTC, 15 anos trabalhando lá, depois ela foi privatizada pelo poder público, e aí acabou a CMTC, cada um teve que cuidar da sua vida. Aí eu conheci realmente Orlando e tive meu segundo filho, Daniel, porque eu disse que o Daniel enfrentaria os leões. Pronto. Daniel na Cova dos Leões. É isso. Tenho hoje Davi e Daniel, que são os meus grandes amores. Por eles vale absolutamente todo e qualquer sacrifício, todo e qualquer medo, qualquer dor. Eles conseguem tirar de mim toda dor. Se eu tenho dúvidas, porque eu continuo tendo algumas dúvidas, e se eu tenho medo, eu olho para eles e penso assim: eu já venci, agora tá com eles. E essa sensação é impagável. Muito bom. É impagável. Bom, mas voltando um pouco, né, no túnel do tempo, eu fiquei 9 anos no primeiro casamento e 8 anos com o segundo companheiro, porque eu não me casei. E disse que realmente eu nunca mais faria aquilo e nunca mais fiz aquilo, né? Nunca mais. Quando a CMTC foi privatizada, eu montei a minha primeira empresa, que chamava-se Lápis Lazuli Comércio e Representações Limitada. Por que Lápis Lazuli? Tem uma pedra no Chile que chama-se Lápis Lazuli e ela tem veios de ouro dentro da pedra. E ela é uma pedra de muita força de energia. Eu falei, eu vou escolher Lápis Lazuli, porque todo mundo me pergunta por que Lápis Lazuli. Gente, foi um grande sucesso minha empresa. Por quê? Porque eu tinha uma carteira de todas as empresas de ônibus do estado de São Paulo, certo? Eram todos os meus clientes, porque eu trabalhava na área de licitações da CMTC, da Lei 10.333, é essa, né? 10.000. Na época 8666 também. 8666. Pronto. Aí eu entendia de licitação, já dava até despacho pelo meu chefe, porque tem alguns despachos que já são usuais, né? Sim. Que faz parte daquele processo licitatório. Mas todos os empresários de ônibus me conheciam e viraram meus amigos. E eu me tornei o quê? Representante da Balduco Panetone. O que eu fiz? Pedi para todos os empresários de ônibus que eu montasse um grêmio, né? Antigamente chamava grêmio, que era a venda direta do produto ao consumidor final, que era o motorista e cobrador, com desconto em folha de pagamento. Então não tinha inadimplência. Gente, insolvência eu vendi zero. 26 mil toneladas de panetone, porque eu ia de manhã e à noite. De manhã e à noite. Isso dentro das empresas de ônibus. Dentro das empresas. A pergunta que não quer calar, Rafael: Cidinha come panetone hoje? Como panetone? Eu adoro panetone, sou panetone, apaixonado. porque o dono da Balduco tinha eu de mulher e mais 30 representantes, porque cada representante mandava numa região lá de São Paulo, tá? Uhum. Como representante Balduco. Só que eu era a única menina e eu bati a meta dos 30, porque, obviamente, o meu cliente final era motorista e cobrador. Você conseguiu pegar um nicho sem inadimplência e quantidade gigante. Absurdo, porque aí, óbvio, motorista comprava pro pai, pra mãe, enfim. Comprei meu primeiro carro, gente, um Fiat 147 marrom, né? Cor de marrom. Não vou repetir o que eu falei ontem, porque ontem eu falei pra eles assim, marrom cor de bosta. Mas aí hoje não repete isso. Não, fala isso e não. com a mocinética quebrada. Ele fazia aquele Fiat 147, mas olha, me ajudou demais. Era o meu carro de trabalho, gente. Vocês não estão entendendo. Já andou numa Fiat 147? Já andei. Minha mãe tinha uma Fiat 147. Eu não posso nem falar que era azul marinho, porque eu acho que o azul marinho não foi pintado legal, então ficou meio púrpura. Pô, a mamãe tinha uma Fiat 147 púrpura, olha que chique. É quase que um modelo esportivo hoje da atualidade, era feito sob encomenda. Me lembro quando era criança, eu andava muito no porta-mala da Fiat 147. Aquele porta-mala que era assim, ó. Porque aquela eu não sei o que havia com a Fiat 147 que cabia tanta gente que era quase uma Kombi. É porque a lataria era assim, muito fininha. Eu acho que por isso, era isso. Claro que é o design italiano da Fiat, né? Vamos aqui elogiar. Não é falta de lataria, não. Mas é o espaço interno.
Mas cabia realmente muita coisa. Você que não sabe o que é Fiat 147, Google. Bota no vai Google ver. aí, ou então, né? Não, eu gente. adoro Fiat Ele é 147. bonitinho, obviamente que hoje... Ele adora Fiat 147, ele tem 5 carros, nenhum é uma Fiat 147, mas ele gosta, tá? Só pra dizer aí você que tá Porque assistindo. não contra. Isso, tá bom? Se alguém ele quiser me compra com raiva. presentear com uma tá? Fiat 147, Ele compra tô com raiva. aceitando. Mercedes, não, ele compra com raiva, tá bom? Só pra avisar aí a você. Jeep. Isso, Jeep já são uns 2 ou 3. Ó, mas a Fiat, se quiser mandar 147, uma pra mim, uma pro Rafael, a gente vai andar nela. E a tá? Cidinha também. A Cidinha tem que ser marrom, cor de marrom. Marrom. Isso. Mas olha só, esse carro me levou para todo canto, vivi grandes histórias com ele, a ponto de, olha só, ele salvou minha vida esse carrinho. Porque eu estava indo para Baixada Santista, que era Praia Grande. Parte litorânea, né? Com os meninos e uma amiga. E como ele estava com a mocinética ruim, os pneus estavam meio frouxos. E um dos pneus, na baixada, saiu do carro. O pneu foi e o carro Ele ficou. foi. Não, e aí o eixo foi batendo no chão e raspando. E eu fui segurando aqui, ó, porque era penhasco aqui. E o caminhoneiro atrás viu o perrengue que eu estava passando. Lógico que depois eu dei um jeito de parar com aquele eixo. Ele veio com o pneu, colocou para mim e falou: minha filha, foi Deus que fez você segurar esse carro, porque você segurou o carro sem o pneu no eixo, né? E rezando, né, gente? Que a oração, olha, vale muito. Mas depois, obviamente, eu me desfiz do coitadinho do Fiat, mas ele foi muito bom para mim. Aí eu vendi essas 25 toneladas. O dono da Balduco me deu um panetone de 4 quilos, que era um presente para quem batia a meta de vendas. E naquela época ele sugeriu que eu abrisse uma distribuidora Balduco, mas vamos lá para o grande sacrifício do empreendedor. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha moradia própria, eu não tinha como abrir uma distribuidora da Balduco, que seria o panetone e todos os produtos da Balduco. E aí eu tive que abrir mão e não consegui. E a Lápis Lazuli ficou mais um tempo. Fiz feiras, outras feiras dentro das empresas de ônibus, tipo Páscoa e Dia das Mães. E aí consegui, e Dia das Crianças, consegui parceria com a Estrela e vendi brinquedos para todos os filhos de funcionários. Gente, então, por uns 2 anos eu fui muito bem sucedida. Mas na tua opinião, Cidinha, é importante saber, é claro que é difícil ter esse sentimento, essa percepção, mas também é importante saber o momento de não arriscar. Parar. Tem que saber. Não adianta a gente abraçar o mundo com as pernas se a gente não vai ter pernas para alcançar. Não é difícil. A gente às vezes talvez se pergunte, eu não sei se aconteceu isso com você nesse momento, mas pô, será que não é um momento então de eu arriscar, de eu ser arrojado, de eu ser destemido? E às vezes não é o momento. Mais ou eu já menos. passei por isso também. Às vezes você dá um passo e percebe que não era o momento, você se precipitou. Então, de repente, eu sei que não tem uma fórmula, né, de uma receita de bolo, né? Não tem. Sabia que eu gosto dessa tua frase, mas agora eu falei de bolo. Não tem, né? Mas Guto, nesse caso, mesmo que houvesse uma receita de bolo, eu não tinha como pegar esse desafio de abrir essa distribuidora. Vamos lá, era uma pessoa sem condições financeiras de investir, não conhecia, até conhecia as empresas, os empresários de ônibus, mas não a ponto de pedir que um deles absorvesse uma coisa dessas, ou me faltou coragem para isso, né? Obviamente, porque era tudo muito novo. Isso tudo você ainda em São Paulo. Em São Paulo, isso tudo em São Paulo. E aí eu abri mão. E trabalhei vendi bilhetagem eletrônica, vocês não têm ideia, né? Não sei se aqui no Rio tem, mas lá tinha, que era a marcação dos pontos de parada dos ônibus, né? E a bilhetagem, que hoje é o cartão único, né, de transporte, na época tinha a bilhetagem eletrônica, apresentei para algumas empresas, fiquei um tempo vendendo, até que um belo dia eu estava numa empresa chamada Carrier, que faz ar-condicionado de janela e ar-condicionado industrial também, tá?
tem refrigeração e tem a linha frigorífica deles, né? E eu tinha ido almoçar com uma amiga. E uma pessoa olhou para mim e disse: poxa, a gente precisava de uma pessoa com teu perfil de vendas para vender peças de ar-condicionado ou vender o ar-condicionado para as empresas, porque era o meu cliente. Você aceita? Eu até brinquei, pagando bem que mal tem. Ainda brinquei assim. E comecei realmente a vender para uma empresa lá de São Paulo, e eu fiquei nessa empresa uns bons 3 anos, vendendo equipamento de ar-condicionado e vendendo peças e serviços. E absorvendo muita experiência, muito conhecimento. Manutenção de... E network, né? Você vê como o network veio ajudando. Exato, foi o que me sustentou a vida toda. O meu network com as empresas de ônibus. Não fosse isso, gente, vocês podem ter certeza, eu não teria conseguido avançar. Então, se eu tenho um caminho profissional hoje, com todas as dificuldades, né, que as empresas enfrentaram e enfrentam, foi a minha subsistência, foi o que fez eu criar os meus filhos. Fiquei nesse processo uns 4 anos, até que um belo dia, há 15 anos atrás, eu resolvi vir para o Rio de Janeiro com essa mesma amiga que me apresentou para o pessoal da Autorizada Carrier, a visitar os empresários de ônibus do Rio de Janeiro para vender peças de ar-condicionado. Então ali eu era empregada, ok? Bati em todas as portas aqui do Rio de Janeiro, em todas as empresas para vender peças. Consegui, continuava morando lá na Freguesia do Ó, no meu quartinho e cozinha. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Com 2 filhos. Os meninos adolescentes. Obviamente, vamos de novo, como eu era representante comercial, era tudo sazonal. Tinham períodos muito bons e períodos de entre safra horrível. Então, claro que faltou algumas coisas para mim de novo, mas eu nunca deixei meus filhos perceberem a ausência de alimento. Muitos amigos me deram cesta básica, muitos amigos fizeram compras no mercado para mim, mas você sabe aquela frase que fala: tem dia que tem a latinha, não tem a merda, quando não tem a merda, não tem a latinha. Pois é, o dia que tinha comida não tinha o gás, porque aqui tem botijão, né? Até hoje tem botijão. Mas eu era sempre muito lúdica. Eu ia pro quintal, fazia uma fogueirinha, falava: hoje nós vamos comer no luar, na fogueira. Então, meus meninos adolescentes não assim, percebiam, não, fazia era de uma forma brincadeira. lúdica, uma brincadeira. Para ir eu fazia o arroz, fazia o feijão e ovo. Meu filho mais velho dizia: mãe, eu vou ficar com hepatite. É ovo pochê, ovo cozido, ovo frito. É rodízio de ovo. Rodízio de ovo e salsicha. Benedite. Gente, coisa olha, mais sofisticada. Tudo aquilo que o povo falar que mata, que faz mal, não. A fome tem cara de leão, gente. Pode comer que não vai te fazer mal, é sério. E ainda é gostoso. Ovo eu sou suspeito pra falar que eu como todo dia. Pois é. Você tem cara de quem come ovo. 2. Eu sinto. Eu sinto, porque vocês... É só áudio e vídeo, tá, gente? Legal. Mas eu sinto que o Augusto gosta muito de ovo. Legal, porque agora nós vamos falar dos ovos. Alguém tá resfriado aí, não, né? Eu não tô ouvindo isso, tá? Tudo bem. Ih, cara, desculpa, esqueci que tava gravando. Mas vamos lá, voltando para aquele cenário. Comecei a vir para o Rio de Janeiro, consegui vendas boas com os empresários, e um belo dia o diretor, um diretor da Carrier chamado Maurício Salgado, se ele tiver a chance de ver esse podcast, ele vai lembrar dessa cena, mora no Chile hoje. Ele é do Chile, na verdade, né? E atuava lá na Alemanha, veio para o Brasil na intenção de abrir uma autorizada no Rio de Janeiro. Aí ele falou: Cidinha, você conhece algum empresário no Rio para a gente bater um papo, conversar, porque a Carrier quer estender para o Rio de Janeiro. Eu falei: eu conheço alguns. Fomos um que eu conheço, muito bem recebidos, obviamente que não vou citar nomes por uma questão ética, mas foi o dia que minha vida mudou. Minha vida mudou, há 15 anos atrás. Eu fui nesse almoço, e papo vem, papo vai, estamos conversando, e o Maurício falou: Cidinha, por que você não abre uma empresa que faz manutenção de ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro?
Eu sempre muito sarrista com os meus lindos olhos negros, né? Porque, gente, continuo lá na freguesia do Ó, eu não tenho condições, né, para fazer isso. E a pessoa à nossa frente, o empresário disse: e se eu investir? Eu disse: eu fico preocupada desse investimento, que eu não conheço o mercado do Rio de Janeiro, não fiz um plano de negócios e nem o empresário. E se você jogar seu dinheiro no lixo? A pessoa me respondeu: o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu, você sabe trabalhar? Falei: sei. Falou: então cai dentro, aceita o desafio. Aí, Então, bora. cuidado com o microfone, por favor. Eu fui, aceitei o desafio há 15 anos atrás, E aí montou a empresa de manutenção de ar-condicionado. de ar-condicionado, que chama-se Superar Fênix. Ainda não, só superar. Fênix. Mas Hoje ela Fênix chama, veio depois. Depois. Ela começou como Superar. Por quê? Superar de Superação. ar-condicionado e superar de superação. Era a minha primeira empresa. Eita, gente, precisavam de uns 3 podcasts para falar de superar. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível. Ela existe há 15 anos, já quebrou pelo menos umas 2 vezes, obviamente. Eu fechei um grande contrato, o primeiro grande contrato aqui no Rio de Janeiro, com uma empresa de fretamento e turismo, uma das boas. Só que eu cometi um erro, né? Que a gente está falando de empreender. Isso. Eu coloquei todos os meus ovos na mesma cesta, todos. Eu só tinha aquele contrato que era garantidor da minha folha de pagamento. Eu tinha 40 empregados distribuídos dentro dessa empresa. Fizemos curso, qualificamos, e eu acho que não vai ter problema eu dizer, porque é uma empresa excepcional, chama-se Autoviação 1001, que inclusive tem uma fundação que ajuda os seus empregados e os alunos do entorno de Niterói e São Gonçalo, o Instituto JCA. Eu fui lá para contratar a minha mão de obra. Gente, foi uma experiência única. Eram garotos de 18, 19 anos que nunca tinham trabalhado com nada. E eu entrevistei esses meninos e dei o primeiro emprego para eles. Eles diziam: mas a senhora vai me contratar? Eu falei: vou, meu filho, porque eu não tinha mão de obra qualificada. Talvez até por coisas, por um momento que você até já passou na tua vida algumas vezes, né? Exatamente. Você que, cara, essa pessoa não tem noção que ela vai contratar uma pessoa que não sabe. Exatamente. Mas a força de vontade, a intenção de dar certo, isso, de fazer. Às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade. É isso aí. Eu nunca fiz, mas eu tenho vontade, eu tenho disposição de fazer e eu estou preparado para ir à frente. É isso. E o olho brilhou, e cada um contou sua história, onde morava, nas comunidades, e o JCA é um instituto muito sério, que além dele, ele tem oficinas dentro do instituto que ensinam manutenção, a fazer a manutenção, a fazer a parte elétrica dos ônibus, a fazer... Formar profissionais técnicos. Profissionais, e eles formaram os profissionais de ar-condicionado. Assim, os princípios, e nós melhoramos com as fábricas, as quais eu E vai adaptando de acordo com a necessidade do dia a dia. Vai ganhando experiência, né? Pronto. Foi excepcional, foi uma experiência linda, mas eu durante 4 anos coloquei os ovos numa cesta só. Ganhei muita experiência dentro desse mercado, do que não pode se fazer, né? E houveram situações atípicas, porque eram 40 homens, eu tinha que cuidar desses 40 homens, mas dos primórdios eu já tinha entendido que ou eu peitava a vida e as dificuldades, ou eu ia ser engolida. Ou sucumbia, né? E nada ia me engolir de novo, nunca mais. Então, obviamente que eu tive muito apoio desse empresário que eu estou te falando, até hoje eu tenho um apoio. Devo Guto e Rafael, todos os princípios, todas as tentativas, todos os senões por essa pessoa. Então, Deus me presenteou com um anjo de luz, né? Mas não é também porque, fazendo suposições aqui, tentando entender, não é porque via e vê em você uma garra, uma força, uma energia, uma disposição, e isso faz com que acredite muito em você,
desde lá atrás, com a Superar, no início da Superar, e hoje, com a Fênix que você você contou essa história aí desde criança, e a gente visualiza, a gente enxerga você ressurgindo das cinzas inúmeras vezes. Você estava nas cinzas, pó, e o fogo acende, você explode e voa novamente, vem outro, te derruba, e não é o suficiente para te matar, mas sim para você ressurgir das cinzas e fortalecer. E refazer. Será que também não é isso? Certamente, Rafael, e ela já me disse isso. Ela disse, é uma via de mão dupla. Se eu lhe dei alguma oportunidade, é porque você mereceu essa oportunidade. Eu fiz o meu papel e você está tentando fazer o seu. Isso aqui é uma parceria. E a cada vez percebe que tem retorno. Não é uma caridade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muito honestamente, não é retorno financeiro, porque quando você é empreendedor, por exemplo, de uma empresa de 40 funcionários, levam anos para você poder estruturar essa empresa, e quando há assim um corte de contrato como houve, mas por uma reestruturação interna da 1001, nós tivemos que demitir 40 pessoas. Mas graças a Deus esses 40... E demitir não é fácil. Não, foi outra situação. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, porque eu estava preparada para contratar, não para descontratar, né? Então o pessoal sempre diz, você nunca contrate quem você não pode demitir. Gente, eu não consigo criar com os meus colaboradores uma relação de patrão-empregado. Isso não vai acontecer nunca. Eu também são não, meus amigos. Eu não consigo. São famílias, são sonhos, são filhos, são netos. É uma irmandade. E isso é de mim. Se isso não vai me levar, eu não vou conseguir chegar onde eu preciso e pretendo chegar. Eu vou ser uma perdedora, porque eu não vou deixar de humanizar a vida e cada ser que está comigo. E como surgiu isso de a Cidinha, Superar, Fênix, empresas de ônibus e Life Experience? Pois é aí que eu vou terminar de contar a história para vocês. Veio a pandemia, né, gente? Aí, voltando um pouquinho para Superar, ela foi aberta em 2008, quando um pouco antes da pandemia, a pessoa que sempre me ajudou disse para mim, ela me chama pelo primeiro nome, Maria, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a Superar, isso não está dando dinheiro, só dá prejuízo, estamos num momento muito difícil, vamos baixar as portas. E eu falei, mas eu não quero fechar minha empresa. Mas, minha filha, eu não vou colocar dinheiro numa empresa que não dá retorno. Eu falei, faz o seguinte, Aí ela falou, o teu prolabore você vai ter o resto da vida, porque você é responsabilidade minha, eu te trouxe para o Rio de Janeiro. Eu garanto o teu salário, mas eu falei, mas eu não posso aceitar. Sabe por quê? Porque eu sou uma profissional. Como é que eu vou receber o seu dinheiro sem ter um trabalho? Isso não vai ser digno, eu vou me sentir uma bosta. Não é isso. Tá bom, mas eu não vou colocar dinheiro dentro da Superar, tudo bem? Você se vira. Então, tinham 4 advogados na frente. Tem que fechar. Linha de corte. Advogado é uma beleza. Tem que ter linha de corte, pagar... Esse é coisa do Rafael. Pagar todos o que foi para trás, os impostos, enfim, as demissões. Me deixa ficar com ela? Ok. Mas ela sempre me apoiando. Aí, quando foi há 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, eu reabri e aí coloquei Superar Fênix, porque eu disse que ela ia renascer das cinzas. Gente, represento as mesmas fábricas, tenho um galpão, tenho as peças, tenho 10 pessoas trabalhando lá. Ela nunca me deu R$1, aquela empresa, mas ela sustenta 10 famílias. E eu não tenho coragem de baixar a porta. Só que isso que eu vou falar para vocês agora é muito contestador, né? Porque há anos atrás, quando você escolhia outros negócios para exercer, as pessoas diziam que você estava perdendo o seu foco. Ouve bem isso. Não adianta ver outros negócios. Esse não está dando certo, para que você vai para outros?
E dentro de mim é porque eu me sentia... Hoje é diversificado. Pronto, é isso. É isso. Aí mas eu senti o seguinte, que eu tinha que diversificar o meu nicho de atuação exatamente para que, se eu precisasse colocar algum recurso dentro da Superar, eu conseguisse por outro lugar. Mas devagarzinho ela foi se ajeitando. Eu tenho pessoas que trabalham lá, são maravilhosos, os meus colaboradores maravilhosos. Eles vestem a camisa e devagarzinho ela vai indo lá, malzinha das pernas, mas vai. E eu tenho certeza que vai chegar um dia que ela vai fazer bum. Eu tenho certeza. Só que vieram outras oportunidades. Então, qual foi a proposta? O Vinícius, que eu te apresentei agora há pouco, chegou para mim e falou: Cidinha, eu tenho um amigo meu que tem uma corretora de seguros, você não quer dar uma olhada? Eu disse: ué, mas de manutenção de ar-condicionado eu vou para corretora de seguro? Gente, o que eu entendo de corretagem? E é uma responsabilidade surreal. Pronto. Mas o que eu fiz, gente? Nós estávamos no Rio de Janeiro, no meio de uma pandemia, as empresas sofrendo muito, que não tinha passageiro, consequentemente não tinha ar-condicionado ligado, estava tudo desligado, lembra? Falei, vou quebrar, né? Mas falei com essa pessoa e falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir até Fortaleza, porque tem umas empresas lá que tem ligação quase daqui. Você me deixa visitar as empresas de lá? E tem uma regra, né, dentro desse grupo. Eu posso te ajudar, mas eu não vou te indicar para ninguém, porque indicação é um negócio muito perigoso, né? Às vezes você indica uma pessoa e toma parte do na problema, responsabilidade do problema. ou se acontecer irresponsabilidade. alguma coisa, a pessoa vai direto naquela. Você aí. me indicou, e aí? É isso. Então, é princípio, eu não indico, vai por você. Eu fui no peito e na raça, fui para Fortaleza, visitei 3 empresas lá, gente, e em um mês fechamos 20 mil vidas. Aí a corretora nasceu, Fênix Core Corretora de Seguros. Então, pronto, então tem a Superar e a Fênix. Bom, estávamos na pandemia, continuamos na pandemia. O mesmo amigo chegou para mim e disse: Cidinha, tem uma plataforma dentro da área da saúde, você não quer conhecer? Um aplicativo dentro da área da saúde. Falei, mas como é que é esse aplicativo? Olha só, nós estamos num momento do Brasil que você não consegue pagar plano de saúde, concorda comigo? Tá muito difícil. Então, esse aplicativo te dá a condição de você ter um plano que vai te custar R$ 29,90 ou R$ 39,90. R$ 29,90 é para uma pessoa, R$ 39,90 é para a família. Dá direito a quê isso? A uma telemedicina. Ah, legal. O teu filho não tá legal, tá com uma dor de barriga. A telemedicina vale, mas quando for pro presencial, tem que ter o presencial, né, para tocar a criança. O aplicativo tem uma rede de conveniados, de laboratórios, de hospitais, de clínicas, que saindo da telemedicina vai para o físico. Eu comecei com isso há 2 anos atrás, estou esperando uma acoplagem numa grande plataforma dentro das empresas de ônibus, tá? Para venda deste produto. E estou trabalhando nisso há 2 anos. Pronto. Legal? Tá lá, Fênix Novos Negócios. Porque eu tinha que ter um outro CNPJ, porque corretora tem que ficar só corretora. Sim. Abri então a Fênix Novos Negócios e um belo dia, a gente quase não tem nada para fazer, Natália chegou para mim e falou: Cidinha, a Valéria do Vogue quer saber se a gente não tem interesse em abrir uma loja no Vogue. Falei, tá de sacanagem comigo, né? Nós vamos, em primeiro lugar, cuidar da loja em que horário, segundo lugar, com que dinheiro? Não tem dinheiro. É uma loja no shopping, né? Tranquilo. É uma loja no shopping. Pequenininha. Pequenininha, 208 metros quadrados. Quase nada. Gente, vocês não vão acreditar, mas todas as pessoas que fazem parte disso aqui vão me ouvir agora. Como Deus é maravilhoso. Metade do que está dentro dessa loja foi parceria. Onde vocês estão sentados é parceria, as banquetas são parcerias, os móveis são parcerias. Gente, aconteceu outro milagre. Foi um milagre. Que eu sentei com cada pessoa. Eu tinha
vou continuar tendo um sonho, porque tem um parceiro que chama-se PR Pianos, que tinha um piano de cauda aqui dentro, não sei se vocês se lembram, porque através daquele piano eu queria abrir um instituto de música para crianças carentes. Por isso que o Zeca estava aqui, porque eu falei muito com o Luizinho sobre o instituto lá de Xerém, porque você tem que pegar bons cases, né? Sim, pra sim, poder. sim. E a minha ideia era juntar não só do Zeca, mas todos os institutos de música que precisam de um lugar de fala e buscar patrocinadores que fizessem isso ganhar volume. Fazer acontecer. Exatamente. É um sonho e precisa de parceiros para fazer acontecer. Pronto. Então você já entendeu, a PR não deixou o piano aqui, que é um bem caro, né? E graças a Deus a economia está voltando e os shows também. Então ela teve que colocar o piano em outros espaços para tocar mesmo e rentabilizar, que ele não estava rentabilizando. Montamos essa loja na raça, eu e a Natália, que está ali, que disse que não ia aparecer de jeito nenhum, Deus que me livre aparecer, mas foi ela que inventou o podcast. Ela está aparecendo naquela câmera ali, ó. Pois é, mas foi ela que inventou o podcast. Eu falei, Natália... Não se assuste. Eu falei, Natália, eu vou falar sobre o que nesse podcast? Sei lá, sobre sua vida. Eu falei, menino, uma hora não vai dar não, rapaz. Porque eu já cortei um monte de coisa. Não, mas é para as pessoas ficarem na curiosidade mesmo. Não. E vão vir aqui no Life Experience justamente para que você, né, para conhecer mais, conhecer o espaço, fazer o seu evento, fazer, enfim, o empresário produção. que pensa em fazer algum evento, um espaço onde divulgar minha marca, onde divulgar meu negócio, ou não só a marca, o negócio, fazer uma festa de aniversário, como teve aqui da Maju. Tem uma adega maravilhosa aqui, lindíssima. Que o Rafael já, né, ela tava cheia quando a gente chegou. Ó, a gente tá devagar, hein? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a loja tem 6 meses e eu acho que eu nunca ouvi tanta gente de polos diversificados, de todo e qualquer tipo de negócio. Porque aqui, gente, todo dia vem um novo negócio. Acabou virando um pool de negócios, né? Pronto, é outra fábrica de network. É isso aí. É simples assim. Legal isso, eu gostei disso aí, fábrica de network. Fazer negócio. Exatamente, é um espaço que se faz negócio. É um espaço lindíssimo, maravilhoso. Eu conheço quem sabe. Entendeu? Porque um network puxa o outro que puxa. Poxa, mas eu tenho um produto, aqui não cabe, mas eu conheço. Mas eu sinto informar para você que está assistindo que só o Resenha Pro tem aqui. Esse espaço é nosso. Esquece, sinto muito. Esse espaço é nosso. Abraço. E ainda tem a cervejinha, que o pessoal quiser tomar uma cervejinha. Isso aí. Um espaço bem bacana. Uma cerveja, né? Uma garrafa verde. Não vou falar. Não, com estrela. Né? Não pode. Não pode. Entendi. Mas eles são nossos patrocinadores. Eu não pode falar Heineken, não, né? Não, tem de podcast não. Não, então tudo tá certo. Então, melhor. Não pode falar da cerveja. Da cervejeira deles aqui. Entendi. Com embalagem retornável, não é permitido. Não. Tá e bom. Depois tem uma curiosidade de ver a geladeira. Quer ver a geladeira é uma sacanagem para quem gosta de cerveja. E de reciclar. E de reciclagem, que é e será um grande projeto nosso. Obviamente, vamos, se Deus permitir, ter outros podcasts para a gente contar mais histórias. Claro, com certeza. Mas, Rafael, só vou pôr uma vírgula até para terminar essa entrevista. Realmente, o que eu falei ao vivo aqui, que já tinha outra convidada, né? Spoiler. Eu sou muito autêntica. Se vocês esperarem que eu fique engessada, já é. Mas ela tá achando que vai acabar nessa tranquilidade, não, né? Tá, vamos deixar ela achar, né? Vai. É porque a intranquilidade começou ontem. Agora já tá acabando, gente. Tá acabando. Não vai ter muito mais para falar. Mentira, tem uma vida toda para contar ainda. Mas eu quero fazer uma ressalva no meio disso tudo. Então vamos lá, temos a Superar, temos a corretora de seguros, o aplicativo dentro da área de saúde, que nós estamos montando um projeto personalizado para um grupo de amigos nossos, que é o Confia no Doc, que é um centro de performance. É só um spoilerzinho, como disse você, mas se Deus quiser vai ser um produtaço. E essa é a minha pergunta. Qual o próximo passo da Fênix, Cidinha? Voar, meu filho.
próximo passo da Fênix sempre vai ser... O céu não é limite. Não é limite. Até porque existem outros planetas além do céu. Né? Depois do Sim. céu tem outros planetas. E eu tenho certeza absoluta que essa Fênix vai alçar grandes voos. Certamente, em algum momento, ela vai ter que virar cinza de novo e se refazer, porque a vida é refazer todos os dias. Lê do engano aquele que imaginar que por ganhar dinheiro ele está rico. Há uma diferença imensa entre ter dinheiro e ser rico. Porque você pode ter dinheiro e ser muito pobre. Eu falo isso muito com meu filho. O filho veio com uma conversa que a gente não toca em assunto de dinheiro, porque dinheiro é tão secundário na nossa vida. E aí ele falou: papai, você é rico? Eu falei: sou muito, muito rico. Tenho você como meu filho, tenho sua mãe como minha esposa, tenho meus pais, tenho meus irmãos, tenho os meus amigos, que eu tenho a sorte de ter pessoas que trabalham comigo, que são meus amigos. A gente está aqui conversando. Tá falando de mim. Claro, você em especial. Eu, tá? A gente está aqui conversando, Faço um aí pix pra ele aqui todo dia. tem uma porta de vidro. Já passaram alguns lá do escritório para dar uma olhada. Isso aí do escritório ele obriga, senão ele demite. Senão ele demite. Pix. Tô aqui no celular, eu já vi quem são, eu já Pix. Então, até me perdi, tá vendo? Mas a intenção é essa. O que inspira você para sonhar e para realizar sonhos? Aqueles olhares ali, tá vendo aqueles olhares? Porque eles são o futuro, Rafael. E se a minha dor vivenciada numa existência valer para alguma coisa, vai ser para construir para aqueles que ficarão, para aqueles que Deus colocou na minha frente, tipo vocês dois, porque a partir daí eu tenho toda a motivação de me levantar todos os dias da minha cama e dizer: já deu certo, porque Deus me deu a possibilidade de trocar com quem eu nem conheço o sonho. Então, se você me disser de limite, não existe limite. O que se deixa, né? É o que se deixa. E o meu legado certamente não será só uma condição socioeconômica melhor, porque eu não estou falando de dinheiro, estou falando de condição socioeconômica. E por quê? Porque eu posso ter um palacete ou ter uma casa de 2, 3 quartos e ser feliz do mesmo jeito, porque o que vale é o que eu vou deixar plantado como exemplo, isso, como troca, como um papo gostoso, como um olho no olho e dizer: o que você fez hoje? Por que você está cansado? É o acordar e dormir tendo significado na vida das pessoas. E não mim, só uma preocupação com a nossa vida. Não, né? E para mim só tem um significado. Eu sei que vai parecer meio pedante, mas eu juro para você e por Deus que é verdade. Só tem uma mola propulsora na minha vida para acordar todos os dias. O amor que eu posso deixar aqui. Sabe por quê, Guto? Porque eu senti a falta dele verdadeiramente. Eu sei o que a ausência do amor causa em você. Então eu não... Mas você não sabe o que a ausência de passar. Isso não tem. A ausência de passar amor de você para as pessoas. Tenho. É o que me acresce. Porque se eu te passo amor, eu não tenho a ausência dele, entende? Ele me foi ausente, mas todas as vezes que eu estou trocando você com descobriu você, que você pode fornecer. Pronto, eu tenho muito amor. Mesmo sem ter tido. Mesmo sem ter tido, porque ele é a usina. A falta dele me faz lhe dar muito amor, porque é compensatório a ausência do amor. No momento que eu te dou o amor, eu estou me completando. Sim. Somos autossuficientes de produção. São de amor. Mas nem sempre a gente quer fornecer. Pronto, né? Mas eu tenho a necessidade de fornecer, que isso me alimenta e me retroalimenta todo dia da minha vida. Fala uma coisa que você ainda mantém falando do espaço e linkando o espaço, fazendo associação espaço e Cidinha. Esse espaço aqui é exatamente quem você é, que você transpareceu para mim. Esse espaço é linkar pessoas, como a gente falou. E você faz isso na sua essência. As poucas oportunidades que nós tivemos
que eu tive de estar com você, da gente conversar, você de forma muito tranquila, de forma muito leve, muito prazerosa, você fez links, você me linkou com várias pessoas sem intenção nenhuma, que não seja de fazer natural, o bem, né? Que não seja de, olha, você pode ajudar ele e ele pode te ajudar. Aqui, ó, são vocês dois aqui, conversa aí. E tchau. E vira e vai. Vocês têm uma percepção de uma energia das pessoas, de uma ligação pessoal, uma ligação profissional, inclusive, e você faz esse link e é bem o link que o espaço aqui faz com as pessoas. Sim. Então eu posso aqui no espaço ter um podcast e ao mesmo tempo ter uma loja de joias que teremos, que vai haver, e pode ter um outro evento em paralelo. Aqui são salas interligadas, mas que conseguem se soltar, conseguem trabalhar de forma separada, e eu vejo isso muito em você. Vejo isso muito na sua essência, na sua personalidade, na sua característica. Ela é um espaço mutável, né, Rafael? Como eu. Porque todos os dias da vida você tem que ser um camaleão. Não dá para você ficar sendo a mesma pessoa todos os dias, porque você tem que se readaptar à dificuldade diária. E todos os dias é um novo dia que você vai para o enfrentamento. Sim. De boas coisas e de coisas difíceis. E até se adaptar no contexto de quem você está indo para se inserir, né? Um cliente, exatamente, um novo parceiro, a linguagem, a cultura, a geografia, aonde é aquele contexto, falar a língua daquele lugar, né? E entender, porque o vendedor, ele tem que perceber o que ele vende, para quem ele vende, porque cada indivíduo tem clientes que ele não quer falar sobre o produto que você levou, ele quer conversar, ele quer falar sobre futebol, ele quer falar sobre vida. Tem cliente que é pragmático. Tem que saber ter esse tempo, né? Ele vai dizer o que é. E aí você sintetiza, porque o tempo dele custa muito caro. É uma frase que a gente escuta com muita frequência. O tempo é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. Ah, meu pai, tempo é dinheiro. Então vamos lá. Então você tem que otimizar a sua vida para passar da maneira mais suave possível o que você pretende, mas só há uma maneira de ter sucesso: se você conseguir fazer ele entender que ele e você juntos são mais fortes. Não importa o produto que tenha na sua mão. Se você se tornar meu parceiro, eu não sei o que você faz, mas te garanto que você vai ter mais clientes. Ah, eu sou um jurista, não tem problema. Vai estar melhor, né? Tem cliente para você, sempre vai ter cliente para você. Entendeu? Trabalho então, sempre vai vir. Vai. Mas... É só você a cara dele. Se dar conta de que a linguagem traduzida não pode ser aquela, sabe, que todo mundo usa, e normalmente o cliente sempre causa em quem vende um receio, porque a priori ele estaria acima, né? Porque um é vendedor e o outro é dono de um negócio. Não se ponha nessa posição. Se ponha, você é um profissional que vai ver em mim uma boa oportunidade, ou não. O papo está bom, mas não vamos despedir, porque temos outros até... Não tem como fazer só um podcast com ela. Né? Tem que pelo menos uns 50. Mas assim... Chegamos naquele momento. É o momento que a gente sempre espera dos nossos convidados. O momento que o convidado pede pra sair, tô brincando. Fala aí, eu sabia que tinha cilada. Esse negócio que não, a gente não vai ter cilada. Tem cilada. Cidinha, conte-nos um caso que você viveu, que você vivenciou na sua vida pessoal, na sua vida profissional, um caso engraçado, um caso pitoresco, um caso incomum e que guardou na sua memória de forma positiva ou não. No momento pode até ter sido algo ruim ou trágico, mas que hoje você se recorda com bom humor, até dá risada, enfim. Esse eu vou contar, mas é com risada mesmo, porque... E, gente, a gente quase não gosta, né, Rafael? Não é um casinho, eu nem prefiro esse. É um casão. Não, eu acho melhor vocês se prepararem. Um casaço. Mesmo. Até dá uma deitada aí, cara. Isso daqui pode dar, você
Quer deitar aqui? Tem tanta Encosta coisa. sua cabecinha. Tá vendo? Vocês estão casos. assistindo a gente, tá vendo? A gente tira férias das pessoas por conta desse tipo de comentário, entendeu? Isso. Aí eu já alterei o nosso contrato aqui de trabalho. Hoje ele acabou de incidir uma multa por conta dessa atitude dele. Brincando, pessoal. Está quase igual dupla sertaneja, tá? A gente sai daqui, eu não converso com o Rafael, a gente não se relaciona, né? A gente está só profissionalmente. Você não vive sem mim. Conte nesse dia. Mas vou contar um caso que é hilário. Hoje é hilário. Naquele dia foi traumático, mas hoje é hilário para mim. Estava eu um belo dia lá no Superar, hoje Fênix, com os funcionários trabalhando naquela empresa de fretamento e turismo, e me mandaram um vídeo. Eu olhei o vídeo e disse, não pode ser. E aí, seguidamente, o diretor da empresa me chamou para falar sobre o vídeo. Falei, perfeitamente. Fui lá, falei, pois não. Ele disse, o que você me diz sobre isso? Gente, eram 2 funcionários meus no banheiro feminino com uma garota da limpeza e eu só via a camisa da Superar subindo e descendo. Se é que você me entende. Isso é que é elevação de marca, Eles né? estavam vivos? Subindo. Não era fantasma, não? Não. E o que estava filmando e o casal. E ainda faz assim, né? Quando o diretor falou, o que você acha disso, Cidinha? Eu falei, um filme pornô de péssima qualidade, gente. Podia ter colocado uns atores Melhores ângulos. caracterizar diferente, sem essa camisa, porque ele estava uniformizado, meu anjo. Superar. Eu falei, bom, já entendi, tá encerrado o meu contrato. É um filme com patrocínio, né, cara? É. Nasci aí o merchan. Pessoas não têm capacidade de Podia botar alcançar. lá naquele site lá, como que é o nome? W Vídeos. Eu não sei o que você tá falando. Não sei. Gente, a gente tem que se fingir de morto nesse lugar. É isso mesmo? Pô, virei inocente demais. Tem um vídeo, porque eu queria ver a fantasma. Mas que fica encerrou flutuando. o contrato? Como é que fica? Deus é maravilhoso, vamos de novo. Aí o diretor falou, não, Cidinha. Todo dia a gente vai ter uma sessão. Cine Odeon. Vamos lá. Mas, obviamente, toda a empresa já tinha visto esse bendito desse vídeo. Eu não tinha o que falar. Falei que era um vídeo pornô de péssima qualidade. E ele disse, não, eu só quero que você tire as pessoas daqui, porque não faz o menor sentido deixá-los, mas eu não vou encerrar o contrato, porque a equipe é boa, vocês trabalham direitinho, mas isso não pode acontecer. Eu falei, meu filho, olha só, no dia que eu conseguir Travar. da parte sexual de alguém, eu vou estar bem demais, eu vou até mudar de profissão, né? O desejo, a vontade ou, quiçá, o critério de onde fazer, porque era só atravessar. Era o fetiche do Gente, trio. era atravessar a rua, tinha um motel na frente, você não tá entendendo. Mas e o fetiche, aquele lance? Mas que aquele- Mas a filho, locação, uma a garagem. locação Mas é tem, diferente. mas Cheia tem. de óleo. Mas tem, ué. então, olha aí. Entrou na oficina. O que mais tem são aqueles pôster, né, Rafael? Que eu nunca vi um pôster desse. Rafael Não tinha tem, muito não- na hoje em infância. dia não tem. Mas assim, Oficina entendeu? mecânica não Oficina. É a locação tem. Graxa, perfeita. e todo o cenário. Entendi. Você Entendeu? acha legal? Eles acharam. Entendi. Não, quero entender o contexto, né? Eles acharam. Olha só, eu tô fazendo a parte do advogado de Entendi, defesa. entendi. Entendi. Eles acharam o contexto. Tava na hora do almoço. Almoçar. Almoço em 15 minutos, mas aí fica 45 minutos, vai fazer o quê? Olhou um pro outro, olhou um pro outro. Vamos fazer um TikTok, pô. Na verdade era um TikTok. É isso. Né? É no TikTok. Era só uma dancinha. Mas eu só contei esse caso porque, obviamente, foi inusitado. Hoje é engraçado. No dia eu tive que chamar todos os colaboradores e disse, gente, Pelo amor de Deus. faça isso não. Faça isso comigo não. Vão pro motel. Eu não tô aqui mandando a vida sexual de ninguém. Mas tem um critério, né? E eu tive que mandá-los embora, obviamente, por justa causa. E acreditem, eles entenderam, me pediram desculpas, para você ver que relação de amigos que a Aí gente também na hora que ela foi falar com eles, tá tudo certo, Cidinha.
A gente vai embora mesmo. Foi no outro dia, besta. Tá tudo tranquilo. Não foi logo A em gente tá seguida, tranquilo. não. Ué. Traz aí que a gente assina. Foi no outro dia, bobo. Bom, Mas olha, muito bom. esse é um dos casos onde eu conto outros, porque tem alguns casos para contar muito A interessantes. gente podia fazer um podcast com a Cidinha. Casos da Cidinha. Eu gostei Só dessa. de casos. Temporada, Casos. só casos da Cidinha. Mas aí a gente vai ter que escolher. By Life Experience. Olha que Isso. bonito. Ó. E aí vocês colocam aquela garota que tá se fingindo. Não, ela tá achando que ela não vai participar nunca, né? Coitada. Mas eu, Certo. só eu. Não. É, a Natália. Tem que ter os cúmplices. É isso. Natália aí? Bruna. Bruna. Estão achando que estão ali no back office, né? Deixa ela. Mas, Mas gente, sem elas não daria pra ter isso aqui, não, tá? isso aí. Sem o meu anjo, e sem elas, e sem. Sozinhos nós não somos Não, Nada. a gente não faz nada. nada. Ninguém Elas são- consegue pular da barriga sozinho. Imagina. Nem pra nascer a gente sai sozinho. Imagina Augusto sozinho no podcast. Olha que coisa sem não graça. tem condição. Por isso que eu te chamei. Desanimada. Por isso que eu te chamei. Que coisa horrível. Eu te chamei, pô. Isso porque eles são amigos. Sei lá, eu fiquei com pena. Surgiu assim. Foi, eu falei, foi cara, verdade. Ele tô falou com pena comigo. de você. Não faz isso Ele contigo, falou, cara, não. você vai ficar muito ridículo aí sozinho. Tem que. Tô junto. Vamos passar vergonha junto, é isso? Verdade. Você já viu camisinha de relógio? Augusto usa Eu camisinha uso no preservativo no Apple Watch. Falei a Pra não marca também. riscar, né, Toma. gente? É isso? relógio. Eu acho que Não, é pra é- não ter cria. Eu não posso falar, né? Tá bom. Enfim. Pronto. Mas, Cidinha, muito obrigado. Eu Muito é que obrigado pelo agradeço. teu tempo. A gente sabe como a agenda é corrida, né? De todos. Enfim, não somos diferentes de ninguém. Mas a gente sabe, né? Como você é concorrida aqui na atenção, na recepção, né? Amigos, empresários, parceiros, seja de negócio ou não, né? Da vida. A gente sabe como é concorrida e a gente agradece muito, a gente valoriza o tempo, né? Deve ser valorizado, respeitado o tempo de todo mundo. Obrigado aí a você, as suas cúmplices aqui, partícipes aí do seu empreendimento. Então você que já segue a gente aí do Resenha Pro, se liga aí nessa grande novidade aqui no Vogue Square, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, o bairro que fala assim, sorria, você tá na Barra. Então vem Aquela conhecer placona lá. para vários eventos, para festas, publicidade, Mas não pra fazer filmagem, não. porque já, né, infelizmente, E nem né, no banheiro. já é com a gente. Então, o que tem a ver o banheiro, Rafael? A história, cara, você já perdeu o caso. Não, cara, aqui é um banheiro, coisa de Você família. já perdeu eu já o pedi caso. o Bruno para botar uma câmera lá pra gente pegar mais casos, mas eu não ia contar a respeito disso. Mas muito obrigado. Venha conhecer aí o Life Experience. Cidinha, muito obrigado. Rafael, Augusto, obrigado pelo retorno. estamos Foi um juntos. prazer ter retornado. Fale também, falta uma pessoa para você Não, agradecer não, que você eu- não agradeceu. Você acha o quê? Que é, vou te falar, Calma. tá nervosa na internet aqui. Calma, não terminou. Então, prazer estar de novo aqui aprendendo muito com você. Cada programa, brincadeiras à parte, aquela frase, quem me conhece sabe que é brincadeira. E é um prazer enorme e voltamos com Cidinha, voltamos na Barra, Life Experience A La e Fênix, agradecer né? Voltamos a La Fênix. aí. total e agradecer com muito carinho, muito carinho, que se não fosse por essa pessoa, nós não estaríamos hoje aqui, que é a Eli, que tá longe, tá lá em Fortaleza, mas o corpo só, porque a cabeça, Tá aqui. a mente tá aqui, tá no celular, mandando mensagem, e que é esse biscoito aí, Augusto, do Rafael? O Augusto fala que é biscoito, só que não é. Tá vendo? Não fui eu. Cenário desse. Ninguém viu. Entendeu? O pessoal monta, chega aqui, chegaram 6:30 da manhã para montar esse cenário e ele me bota um pacote de biscoito. Aí a pessoa lá de Fortaleza fala assim, eu vou falar até em inglês, né? Ela falou assim, what the fuck? Isso é biscoito? Bom, Isso é isso aí biscoito. não é um pedaço de talher. Isso não é um dedo. Mas isso é biscoito. Enfim, Eli, muito obrigado, você tem sido sensacional, tudo que a gente agradecer vai ser pouco aqui, a gente tem muita coisa pela frente, não vamos dar muito E vem spoiler. mais, mas eu muito vou mais. dar. Mas a caneca, ó, caraca, Ah, fiquei até ó, bonitinho, ó, ó. olha que fofo, ó.
Tô me sentindo até o Jô Soares. Jô Soares em homenagem, grande Jô Soares. Beijo do gordo. E eu ia falar Pedro Bial, mas Jô Que Soares, Deus abençoe, que receba esse cara, isso aí o Jô. É Jô espetacular. Soares. E a gente tenta chegar o Jô Soares no milésimo de unha aí. Para quem tá ouvindo e não conhece, Jô Soares é uma das nossas inspirações de podcast. Embora ele não faça podcast. Na verdade, ele sempre fez, né? Ele é inspiração Nunca pra foi qualquer o coisa, né? podcast, Inspiração é. só pra Profissional, vida, Esse ser humano, inspiração né? da vida. ser humano. Aquele vídeo que circulou tanto na internet do dia seguinte após o falecimento do filho dele. Sim. E Das lições dos 12 livros, né? é algo tão magnífico, é um prazer muito grande a gente fazer o podcast. A gente tem a sorte de encontrar pessoas como você no nosso caminho. Tivemos inúmeras pessoas no nosso caminho durante o podcast e você é uma que a gente vai não guardar no coração, porque guardar a gente tem que puxar na caixinha e reabrir para ver, mas manter na nossa vida diariamente, sempre, e não guardada, porque você não é mulher para ficar guardada. Obrigada. Você não é um ser humano para ficar guardado, ser humano para ficar circulando, muito menos em exposição. Você também não é de exposição nem troféu. Você é uma mulher para estar braço a braço, realizando sonhos, conquistando novos desafios. E muito obrigado a você, obrigado Natália, que também comprou Bruna, obrigado a todos vocês, André também, que senão ele vai ficar bravo, tem o André também. Sim. E em especial a Eli, repito, que se não fosse pela Eli, isso aqui hoje não estaria acontecendo. E, gente, vem muita coisa por aí. Vou dar alguns spoilers, tá? A gente vai estar... Se matricula na academia, começa a fazer atividade física, vocês vão ficar A cansados. gente vai estar cada vez mais fora da caixa, a gente vai estar cada vez mais fora daquela mesa padrão de podcast, vídeo, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós começamos lá na Candice Tabacaria, que é um grande parceiro nosso, grande amigo, grande amiga, o grupo todo, e a gente vai estar cada vez mais fora da caixa e vem muita coisa. Não vou dar spoiler não, Rafael, mas eu lembrei de uma música agora, Deixa a Vida Nos Levar. Vida leva Abraço, beijo, gente. Tchau, Até a próxima, cara. até semana que vem. Resenha Pro, segue lá, YouTube, se inscreve no canal, resenha.pro, grande abraço, Obrigada. até daqui a pouco. Muito obrigada.